Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos iniciar os estudos de língua portuguesa para os cargos de nível médio e técnico do concurso da Sesmetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula vamos estudar conteúdos importantes de gramática, incluindo ortografia, acentuação gráfica e morfologia, com destaque para a estrutura e formação das palavras e para as principais classes gramaticais. Começamos pela ortografia. Ortografia é o conjunto de regras que determina a forma correta de escrever as palavras de uma língua. Essas regras são fundamentais para garantir clareza na comunicação escrita. A ortografia da língua portuguesa segue normas estabelecidas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Esse acordo foi criado para unificar a escrita da língua portuguesa entre os países que utilizam esse idioma. Alguns pontos importantes da ortografia envolvem o uso correto das letras, a escrita correta das palavras e a distinção entre palavras que possuem sons semelhantes, mas significados diferentes. Por exemplo, sessão significa reunião ou período de tempo. Sessão significa divisão ou parte de algo. Sessão significa ato de ceder algo. Outro exemplo. Concerto significa apresentação musical. Concerto significa ato de reparar algo. Por isso, conhecer a grafia correta das palavras é essencial para evitar erros de escrita. Agora vamos estudar a acentuação gráfica. A acentuação gráfica corresponde ao uso de acentos nas palavras para indicar a sílaba tônica ou para diferenciar palavras com pronúncia semelhante. Os principais acentos utilizados na língua portuguesa são o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo indica que a vogal possui som aberto. Exemplos: café, avó. Também, o acento circunflexo indica que a vogal possui som fechado. Exemplos: você, avô, pêssego. Para compreender a acentuação gráfica é importante conhecer a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Exemplos: café. Também, avó. As oxítonas recebem acento quando terminam em a, i, u, em ou ens. Palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplos: mesa, caderno, livro. As paroxítonas são acentuadas quando terminam em L, N, R, X, PS, ão, I, is, US, ou uns. Palavras proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplos: médico, lâmpada, público. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Agora vamos estudar a morfologia. A morfologia é a área da gramática que estuda a estrutura das palavras, sua formação e sua classificação em diferentes classes gramaticais. Primeiro vamos falar sobre a estrutura das palavras. As palavras são formadas por diferentes elementos chamados morfemas. Entre esses elementos estão radical, que é a parte principal da palavra, prefixo, que aparece antes do radical, sufixo, que aparece depois do radical. Por exemplo, na palavra infeliz temos in como prefixo, feliz como radical. Outro exemplo, na palavra felicidade temos feliz como radical, dade como sufixo. Agora vamos falar sobre a formação das palavras. As palavras podem ser formadas por diferentes processos, como derivação e composição. A derivação ocorre quando acrescentamos prefixos ou sufixos a uma palavra. Exemplo de derivação prefixal: feliz se transforma em infeliz. Exemplo de derivação sufixal: feliz se transforma em felicidade. A composição ocorre quando duas palavras se unem para formar uma nova palavra. Exemplo: passatempo, girassol, guarda-chuva. Agora vamos estudar as classes gramaticais. Começamos pelo substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, lugares, sentimentos ou ideias. Exemplos: cidade, professor, livro, alegria. Agora vamos estudar o artigo. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo e indica se ele está sendo utilizado de forma definida ou indefinida. Artigos definidos são o, a, os, as. Artigos indefinidos são uma, uns, umas. Exemplo: o aluno chegou cedo. Uma pessoa entrou na sala. Agora vamos estudar o adjetivo.
O adjetivo é a palavra que caracteriza ou atribui qualidade ao substantivo. Exemplo: aluno dedicado, cidade bonita, trabalho importante. Agora vamos estudar o numeral. O numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação ou divisão. Exemplos: 2 alunos chegaram cedo. Ele terminou em primeiro lugar. Agora vamos estudar os pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Exemplos de pronomes: eu, ele, nós, aquele, meu, seu. Exemplo em frase: ele estudou para a prova. Agora vamos estudar o verbo. O verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplos: estudar, trabalhar, cover, chover. Os verbos também indicam tempo, modo, número e pessoa. Agora vamos estudar o advérbio. O advérbio modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Ele pode indicar circunstâncias como tempo, lugar, modo ou intensidade. Exemplo: ele chegou cedo. Ela fala bem. Agora vamos estudar a preposição. A preposição é a palavra que liga termos dentro de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Exemplos: de, para, com, em, por. Exemplo em frase: livro de português. Agora vamos estudar a conjunção. A conjunção é a palavra que liga palavras ou orações. Exemplos: é, was, porque, portanto. Exemplo: ele estudou e passou na prova. Por fim, vamos falar sobre a interjeição. A interjeição é uma palavra ou expressão que indica emoção, surpresa ou sentimento. Exemplos: ó, ufa, parabéns. Compreender ortografia, acentuação gráfica, estrutura das palavras e classes gramaticais é fundamental para interpretar textos e resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Cismetro de Olambra. Agora vamos estudar um dos temas mais importantes da gramática, a sintaxe. Vamos abordar conceitos como orações, orações coordenadas e subordinadas, concordância verbal, concordância nominal, regência, pontuação, figuras de linguagem e vícios de linguagem. Começamos pelo conceito de sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a organização das palavras dentro da frase e a relação entre os termos da oração. Em outras palavras, a sintaxe analisa como as palavras se combinam para formar frases com sentido completo. Para compreender a sintaxe é importante conhecer o conceito de oração. Oração é um enunciado que possui verbo ou locução verbal. Sempre que há um verbo em uma frase, existe uma oração. Exemplo: o aluno estudou para a prova. Nesse caso, temos uma oração porque existe o verbo estudou. Agora vamos falar sobre período. Período é a frase formada por uma ou mais orações. Quando o período possui apenas uma oração, ele é chamado de período simples. Exemplo: o candidato estudou bastante. Quando o período possui 2 ou mais orações, ele é chamado de período composto. Exemplo: o candidato estudou bastante e conseguiu a aprovação. Agora vamos estudar as orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que possuem sentido completo e não dependem uma da outra para existir. Elas estão ligadas por conjunções ou por pontuação. Exemplo: ele estudou bastante e passou na prova. As orações coordenadas podem ser classificadas em diferentes tipos. Orações coordenadas aditivas indicam ideia de soma. Exemplo: ele estudou português e matemática. Orações coordenadas adversativas indicam oposição. Exemplo: ele estudou bastante, mas achou a prova difícil. Orações coordenadas alternativas indicam escolha. Exemplo: você estuda agora ou estuda depois. Orações coordenadas conclusivas indicam conclusão. Exemplo: ele estudou muito, portanto conseguiu um bom resultado. Orações coordenadas explicativas indicam explicação. Exemplo: estude bastante, porque a prova será difícil. Agora vamos estudar as orações subordinadas. As orações subordinadas são aquelas que dependem de outra oração para ter sentido completo. Exemplo: o professor disse que a prova será difícil. Nesse caso, a oração que a prova será difícil depende da oração principal para ter sentido completo.
Agora vamos falar sobre concordância verbal. A concordância verbal ocorre quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplo: o aluno estudou. Nesse caso, o sujeito está no singular, portanto o verbo também está no singular. Agora observe: os alunos estudaram. Nesse caso, o sujeito está no plural e o verbo também está no plural. Agora vamos estudar a concordância nominal. A concordância nominal ocorre quando palavras como artigos, adjetivos e pronomes concordam com o substantivo em gênero e número. Exemplo: aluno dedicado. Alunos dedicados. Observe que o adjetivo dedicado concorda com o substantivo aluno. Agora vamos falar sobre regência. A regência trata da relação entre o verbo ou o nome e seus complementos. Na regência verbal, alguns verbos exigem preposição para se ligar ao complemento. Exemplo: ele gosta de música. Nesse caso, o verbo gostar exige a preposição de. Outro exemplo: ele precisa de ajuda. Agora vamos falar sobre pontuação. A pontuação é utilizada para organizar as frases e facilitar a compreensão do texto. Entre os principais sinais de pontuação estão: ponto final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação. A vírgula é usada para separar elementos dentro da frase. Exemplo: os alunos estudaram português, matemática e informática. Agora vamos estudar as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos utilizados para tornar a linguagem mais expressiva. Uma das figuras mais comuns é a metáfora. Exemplo: a vida é uma estrada. Nesse caso existe uma comparação implícita. Outra figura é a comparação. Exemplo: ele lutou como um guerreiro. Agora vamos falar da hipérbole. A hipérbole ocorre quando existe exagero para reforçar uma ideia. Exemplo: estou morrendo de fome. Agora vamos falar sobre os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são usos inadequados da língua que podem prejudicar a clareza da comunicação. Um exemplo é o pleonasmo vicioso. Exemplo: subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Outro exemplo é o barbarismo, que ocorre quando uma palavra é utilizada de forma incorreta. Também existe a cacofonia, que ocorre quando a combinação de palavras produz um som desagradável ou ambíguo. Compreender a sintaxe, as regras de concordância, a regência, a pontuação e os recursos da linguagem é fundamental para interpretar textos corretamente e para resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos. Agora vamos estudar 3 temas importantes: gêneros e tipos de texto, divisão silábica, pontuação e colocação pronominal. Começamos pelos gêneros e tipos de texto. Os textos podem ser classificados de diferentes maneiras, de acordo com sua estrutura, objetivo e forma de comunicação. Essa classificação ajuda a entender melhor a intenção do autor e a forma como as informações são apresentadas. Primeiro, vamos falar sobre os tipos de texto. Os tipos de texto correspondem à forma de organização das ideias dentro do texto. Um dos tipos mais comuns é o texto narrativo. O texto narrativo apresenta uma história ou relato de acontecimentos. Esse tipo de texto geralmente possui personagens, tempo e espaço definidos. Exemplo de textos narrativos são contos, crônicas, romances e histórias em geral. Outro tipo de texto é o texto descritivo. O texto descritivo tem como objetivo apresentar características de pessoas, objetos, lugares ou situações. Nesse tipo de texto são utilizados muitos adjetivos e detalhes para criar uma imagem na mente do leitor. Por exemplo, um texto que descreve uma paisagem ou um personagem utiliza a descrição. Também temos o texto dissertativo. O texto dissertativo apresenta ideias, argumentos ou opiniões sobre determinado assunto. Esse tipo de texto é muito comum em artigos de opinião, redações e textos argumentativos. No texto dissertativo, o autor geralmente apresenta um tema, desenvolve argumentos e apresenta uma conclusão. Outro tipo importante é o texto injuntivo. O texto injuntivo tem como objetivo orientar ou instruir o leitor sobre como realizar uma ação. Exemplos de textos injuntivos são receitas, manuais de instrução e orientações de uso. Agora vamos falar sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais são formas específicas de texto que surgem nas diferentes situações de comunicação. Alguns exemplos de gêneros textuais são: notícia, reportagem, artigo de opinião,
carta, e-mail, propaganda, charge, crônica, manual de instruções. Cada gênero textual possui características próprias relacionadas ao seu objetivo e ao público a que se destina. Agora vamos estudar a divisão silábica. A divisão silábica corresponde à separação das sílabas de uma palavra. Sílabas são unidades sonoras que formam as palavras. Por exemplo, a palavra casa possui 2 sílabas. Ca, sa. A palavra escola possui 3 sílabas. S, co, la. A palavra computador possui 4 sílabas. Com, po, ta, dor. As palavras também podem ser classificadas quanto ao número de sílabas. Monossílabas possuem apenas uma sílaba. Exemplos: sol, pé, flor. Dissílabas possuem 2 sílabas. Exemplos: ca, sa, li, vru. Trissílabas possuem 3 sílabas. Exemplos: ca, dei, rai, já, nha, lá. Polissílabas possuem 4 ou mais sílabas. Exemplos: com, po, ta, dor. Ma, ti, ma, ti, ka. Agora vamos estudar a pontuação. Os sinais de pontuação são utilizados para organizar o texto e facilitar a compreensão das ideias. O ponto final indica o encerramento de uma frase. Exemplo: o aluno estudou para a prova. A vírgula é utilizada para separar elementos dentro da frase. Exemplo: os alunos estudaram português, matemática e informática. Os 2 pontos são utilizados para introduzir explicações ou enumerações. Exemplo: o concurso possui 3 etapas: prova escrita, avaliação prática e entrevista. O ponto de interrogação é utilizado em perguntas. Exemplo: você estudou para a prova. O ponto de exclamação indica surpresa, emoção ou ordem. Exemplo: parabéns pela aprovação. Agora vamos estudar a colocação pronominal. A colocação pronominal corresponde à posição dos pronomes em relação ao verbo dentro da frase. Existem 3 formas principais de colocação pronominal: próclise, ênclise e mesóclise. A próclise ocorre quando o pronome aparece antes do verbo. Exemplo: ele me ajudou no trabalho. Nesse caso, o pronome me aparece antes do verbo ajudou. A próclise também ocorre quando existem palavras que atraem o pronome, como palavras negativas. Exemplo: não me diga isso. Agora vamos falar da ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome aparece depois do verbo. Exemplo: entregaram-me o documento. Agora vamos falar da mesóclise. A mesóclise ocorre quando o pronome aparece no meio do verbo. Esse tipo de colocação ocorre principalmente com verbos no futuro. Exemplo: entregar-lhe-ei a resposta amanhã. Compreender os gêneros textuais, os tipos de texto, a divisão silábica, as regras de pontuação e a colocação pronominal é fundamental para interpretar textos corretamente e resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos. Agora vamos estudar um tema muito importante para concursos públicos e também para o trabalho em órgãos públicos: a redação oficial, com foco na estrutura e organização de documentos oficiais. A redação oficial é o conjunto de normas e técnicas utilizadas na elaboração de documentos produzidos pela administração pública. Esses documentos são utilizados para a comunicação entre órgãos públicos, entre servidores e também entre a administração pública e os cidadãos. A principal característica da redação oficial é a clareza na comunicação. Os documentos oficiais devem transmitir informações de forma objetiva, direta e compreensível. A redação oficial segue alguns princípios fundamentais. O primeiro princípio é a impessoalidade. A impessoalidade significa que o documento não deve expressar opiniões pessoais do autor. O texto deve representar a instituição ou órgão público, e não a pessoa que redigiu o documento. Por exemplo, em documentos oficiais evita-se o uso de expressões pessoais como eu penso, na minha opinião ou acredito que. Outro princípio importante é a formalidade. A linguagem utilizada na redação oficial deve ser formal, respeitando as normas da língua portuguesa e evitando expressões informais ou coloquiais. Também é importante a padronização. Os documentos oficiais seguem modelos padronizados para facilitar a organização administrativa e garantir uniformidade na comunicação entre os órgãos públicos. Outro princípio essencial é a clareza. Os textos devem ser claros,
objetivos e organizados de maneira lógica. Isso facilita a compreensão da mensagem e evita interpretações equivocadas. Agora vamos falar sobre a estrutura dos documentos oficiais. Os documentos oficiais possuem uma estrutura organizada, composta por diferentes partes. Uma das primeiras partes é o cabeçalho. O cabeçalho normalmente apresenta o nome da instituição ou do órgão responsável pelo documento. Em alguns casos também podem aparecer informações como logotipo, identificação do setor ou o número do documento. Depois do cabeçalho geralmente aparece a identificação do documento. Essa identificação pode incluir o número do documento, a data e o local de emissão. Por exemplo, ofício número 123, de 2024. Olambra, 10 de março de 2024. Após essa identificação vem o destinatário. O destinatário é a pessoa ou instituição para quem o documento está sendo enviado. Por exemplo, ao senhor diretor do Departamento de Saúde. Em seguida aparece o corpo do texto. O corpo do texto é a parte principal do documento, onde são apresentadas as informações, solicitações, comunicados ou orientações. Essa parte deve ser organizada em parágrafos claros e objetivos, apresentando a ideia principal e os detalhes necessários para a compreensão da mensagem. Depois do corpo do texto, normalmente aparece o encerramento. O encerramento pode conter expressões formais utilizadas para finalizar o documento, como, por exemplo, atenciosamente, respeitosamente. Após o encerramento vem a assinatura. A assinatura identifica o responsável pelo documento e geralmente inclui o nome completo e o cargo da autoridade ou servidor que está emitindo o documento. Agora vamos falar sobre alguns tipos de documentos oficiais. Entre os documentos mais comuns da administração pública estão o ofício, o memorando, o requerimento, o relatório e o despacho. O ofício é utilizado para a comunicação formal entre órgãos públicos ou entre instituições. O memorando é utilizado para a comunicação interna dentro de um mesmo órgão ou instituição. O requerimento é um documento utilizado para solicitar algo a uma autoridade ou órgão público. O relatório é utilizado para apresentar informações detalhadas sobre atividades realizadas, resultados obtidos ou situações analisadas. O despacho é uma decisão ou orientação dada por uma autoridade dentro de um processo administrativo. Em todos esses documentos é fundamental manter organização, clareza e objetividade. A redação oficial é muito importante para o funcionamento da administração pública, pois garante uma comunicação eficiente entre os diferentes setores e autoridades. Além disso, o conhecimento sobre redação oficial é frequentemente cobrado em provas de concursos públicos, especialmente para cargos administrativos. Por isso, é essencial que o candidato compreenda as regras, a estrutura e os princípios da redação oficial. Com isso, chegamos ao final desta aula de língua portuguesa para os cargos de nível médio e técnico do concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula, você estudou conceitos importantes sobre redação oficial, compreendendo como funciona a estrutura e a organização dos documentos utilizados na administração pública. Esse conhecimento é fundamental para quem pretende atuar em órgãos públicos, pois a comunicação oficial exige clareza, organização e respeito às normas da língua portuguesa. Se você acompanhou todas as aulas até aqui, parabéns pela sua dedicação aos estudos. A preparação para concursos exige disciplina, constância e organização. Agora vamos continuar avançando na sua preparação. No próximo vídeo da playlist vamos iniciar a disciplina de matemática, que também faz parte do conteúdo cobrado no concurso da Cismetro de Olambra. Então siga para a próxima aula aqui no canal da Astra Educa e continue firme na sua preparação.